Olá pessoal, hoje eu quero falar para vocês 4 coisas importantes que a gente tem que conviver todos os dias com essas quatro nomes, né? Primeiramente, Deus em primeiro lugar na nossa vida. Sem Ele nós não somos nada e é Ele que dá o fôlego de vida para nós, é Ele que dá tudo para nós. Ele tem que ser o nosso guia. Segundo lugar, é a nossa família. A própria Bíblia ensina que nós temos, primeiro Deus, segundo a família. Nós temos que conviver com a nossa família, nós temos que educar, se educar junto, viver uma vida, né, para que seja exemplo, né? Terceiro lugar, Constituição. A Constituição é feita de leis, que nós temos que cumpri-la e também temos nossos direitos. E se falando de Constituição, também, né, a gente está falando na sociedade, no convívio, nas obrigações da gente. Sim ou não? Se existe lei, a gente está falando em obrigação e direitos também, né? Então a gente está falando de sociedade também. Né? E dentro da sociedade nós temos os nossos irmãos que nós temos do nosso lado, que nós temos que conviver, nós temos que enxergar eles também. E quarto lugar é democracia. Democracia é eu respeitar o espaço do outro, respeitar a maneira do outro ser, respeitar a maneira do outro falar, do outro se expressar. Isso é democracia. Até mesmo o próprio Jesus, Senhor Jesus, deixou isso para nós ensinar. E quando ele falou, se alguém quiser vir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele obrigou alguém? Não, ele não obrigou. Ele disse, aquele que quiser seguir, tome a cruz e siga. Isso não é uma democracia? E essas 4 coisas tem que ter ligação, porque se não tiver ligação, alguma coisa de errado eu estou vivendo. Porque se eu não amar o meu irmão como a mim mesmo, Jesus falou que eu devo amar o meu irmão como a mim mesmo, como é que eu vou estar de bem com Deus? Se eu não respeitar as leis, não pagar minhas contas ou uma coisa assim parecida, eu estou certo com Deus? Não. E se eu não for democrático, de respeitar os direitos dos outros também, eu estou certo com Deus? É claro que eu não estou. Então, nós vamos fazer um estudo, se aprofundar sobre isso nos próximos vídeos que eu gravar aí. Nós vamos falar mais sobre isso para nós entender tudo isso. Essas 3 coisas têm que ter ligação com a palavra de Deus. Família, Constituição e democracia tem que ter ligação com a palavra de Deus. Tem que ter. Porque se não tiver, tem algo errado. Se eu dizer, não, eu só tenho Deus, mas se você não está cumprindo com as tuas obrigações dentro da sociedade, com os teus irmãos, como é que você vai estar certo com Deus? Mas nós vamos se aprofundar mais sobre isso, explicando coisa por coisa, para que nós possamos viver melhor na sociedade e não ser enganado por ninguém também. Tá bom, pessoal? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.